Então, nosso bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, os nossos irmãos do Facebook, do Pautalk, do YouTube, tá? Um grande abraço a todos, pessoal. Nós vamos então começar o estudo dessa manhã, nós estamos no dia 19 de junho de 2014, tá bom? E nós vamos continuar o nosso estudo virtual, então, do Evangelho de Marcos, né? Estamos fazendo o estudo do Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra Dias, e já fizemos o Evangelho de Mateus, agora o Evangelho de Marcos nós estamos fazendo, e nós paramos, né, o último dia de estudo, nós fizemos a cura de um cego em Betsaida, né? Agora nós estamos na revelação de Pedro, que é o capítulo 8, versículo 27. Nós estamos indo versículo a versículo, tá? Tentando analisar as passagens aí de Jesus, conforme está na própria Bíblia, né? Nos evangelhos na Bíblia. E vamos então interagindo, né? Temos um chatzinho ali no Facebook, todos podem interagir conosco, tá? E aí nós podemos estudar juntos aí, tá bom? Então vamos lá, a revelação de Pedro, nós estamos no Evangelho de Marcos, mas também é citada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 21, tá? Então vamos lá. Saiu Jesus com seus discípulos em direção às aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntava aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser eu? Disseram-lhe uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E ele lhes perguntava: E vós, quem dizeis ser eu? Em resposta, Pedro diz: Tu és o Cristo. Ele os advertiu para que a ninguém dissessem a respeito dele. Né? Tá dando para ouvir bem, pessoal, no Facebook aí? Como é que está o som? Tá dando para ouvir bem? O som tá bom? Muito importante essa passagem aqui, essa revelação de Pedro, né? Porque foi um fenômeno revelatório mesmo, né? Foi um fenômeno mediúnico aqui, né? Foi um fenômeno mediúnico aqui porque Pedro estava visivelmente inspirado pelo alto, né? Pedro estava visivelmente inspirado, né? Tá dando para ouvir bem, né? Tá, ok. Então, primeira coisa, né? Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser eu? Quer dizer, quem é que os homens dizem que eu sou? Tá? O que eles estão falando a meu respeito? Isso que Jesus quis saber, né? Ter um retorno dos seus discípulos a respeito de como é que a população estava vendo ele. O que estava correndo ali no boca a boca, né, da população a respeito de Jesus. Isso que ele queria saber, ter um feedback, né? Aí os discípulos falaram, né? Eles disseram: olha, uns falam que o Senhor é o João Batista, né? Uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, mas como é que poderia ser o João Batista, né? Se João Batista já tinha sido decapitado, né? Então, assim, aqui eu não sei dizer exatamente se João Batista já tinha sido decapitado aqui no Evangelho de Marcos, porque varia essa questão, ok, Maria, varia essa questão de temporalidade aqui, conforme o Evangelho. Tem uns que são mais fiéis à questão do tempo, a cronológico aqui, né? E outros é um pouco diferente, mas ou seja, o João Batista tendo sido decapitado ou não, já nesse momento,
Em ambas as situações, não seria possível, né? Não seria possível, porque João Batista, se ele tivesse já morrido, né? Sido decapitado, né? Não daria tempo ali para eu já ter voltado e ter crescido de novo e ser Jesus ali, reencarnação de João Batista, né? Não daria tempo, né, pessoal? Isso seria um absurdo, né? Na visão espírita, não teria condição, né? Agora, nós sabemos que João Batista era primo de Jesus. Ele cresceu junto com Jesus, eles conviviam, né? Às vezes eles se encontravam, Maria ia visitar Isabel, né? Isabel que era mãe de João Batista, então não podia ser João Batista. Os dois nasceram próximos, né? E conviveram na infância. Humberto de Campos fala a respeito disso, né? Os dois crianças conversando, né? Olhando lá para a planície, como que planejando o trabalho que seria executado. Então, isso na visão espírita não faz nenhum sentido, né? Falarem que era João Batista, né? Jesus era João Batista, né? A volta do João Batista. Quem pensou assim, uma das pessoas foi Herodes, né? Que ele mandou decapitar João Batista, então ele se sentia muito culpado por isso. E aí ele ficou com medo. Tem uma passagem que ele fala que ele estava ouvindo falar de Jesus, ele achava que era João Batista que tinha voltado, né? Vamos pensar que até o João Batista estivesse influenciando essa pessoa que era Jesus, né? O espírito aí podia até ser, né? O espírito de João Batista voltou e está influenciando uma pessoa. Nós sabemos que Jesus não precisa de influência, né, de um espírito como João Batista. Jesus é maior do que João Batista. Não é o caso também aqui, né? Então, mas enfim, né, as pessoas falavam de tudo, né? Então, uns dizem que é João Batista, né? Que nós sabemos que não é, né? Jesus é Jesus, né? E João Batista veio preparar os caminhos para Jesus, né? Outros que é Elias, né? Elias que viveu alguns séculos antes de Jesus, né? E de João Batista, né? Nós sabemos que João Batista é a reencarnação de Elias, não Jesus. Então a profecia falava que primeiro viria o Elias. O Elias voltaria, ele reencarnaria de novo, né? A última encarnação dele como Elias, e agora ele reencarnaria, ele voltaria para preparar os caminhos para Jesus, né? Então, e a Jesus até fala, olha, pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram, né? Pois eu digo que Elias já veio. Então, aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, né? O próprio Evangelho fala isso, né? Aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, né? Então fica claro que no pensamento de Jesus, João Batista era a reencarnação de Elias, tá? Então não era nem João Batista nem Elias. E aí eles continuaram dizendo, e outros dizem que é um dos profetas que voltou, né? Que é um dos profetas que já existiram aí, né? Tantos profetas que são citados no Antigo Testamento, e que algumas pessoas ali na época, por quê? Porque eles acreditavam, eles cultuavam ali os profetas, eles estudavam as profecias, Isaías e todos aqueles, né? Jeremias, Malaquias, né? Josias e todos aqueles profetas que são citados no Antigo Testamento, né? Então, eles reverenciavam esses nomes. Eram nomes para eles importantíssimos. Tinha toda uma história, tinha toda uma tradição ali dos judeus relacionado à história desses profetas. Então, eles achavam que era um dos profetas que tinha voltado. A população achava isso, né? Tânia,
dá a entender que eles admitiam a reencarnação, né? Exatamente. Dá a entender que eles admitiam perfeitamente a reencarnação. Talvez não fosse do conhecimento geral da população, da aceitação geral, né? Os saduceus, por exemplo, né? Até onde eu sei, os saduceus, eles não admitiam nem essa coisa. A vida era mais material aqui, essa coisa espiritual, vida após a morte, acho que reencarnação, essas coisas, os saduceus não acreditavam não, que era uma das vertentes ali, né? Os saduceus, né? Não acreditavam nisso não, né? Mas eu acho que muitos ali acreditavam, existiam algumas vertentes diferentes, né? Então, continuando, né? E aí ele perguntou, e vós, quem dizeis ser eu? Quem dizer que eu sou? Né? Aí Pedro, né, inspirado, diz, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Tu és o Cristo. Né? Então, assim, em outras traduções, né, dizem que essa parte tinha sido acrescentada, né? Dizem que essa parte foi acrescentada nas outras traduções do Evangelho, né, dos Evangelhos, tá? Dizem, e inclusive o Haroldo Dutra nem colocou, né? Colocou apenas em resposta, Pedro diz, tu és o Cristo, né? Então, em outras traduções a gente vê, se bem que tem a questão dos evangelhos, né? É que teria que ver aqui nos outros evangelhos, eu não me lembro direito aqui, teria que ver nos outros evangelhos, né? O de Mateus e de Lucas, né? Vamos ver aqui no capítulo 16 de Mateus, só para a gente relembrar aqui. No capítulo 16, né? 16, versículo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente dar uma verificada, né? Não, mas é isso mesmo. Tá certo. Porque aqui no Mateus ele diz assim, né? É que num evangelho às vezes cita, no outro evangelho já não cita da mesma forma, é normal isso, né? Mas aqui, a passagem em Mateus, ele diz assim, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que revelaram a ti. Olha o fenômeno mediúnico, tá vendo? Não foi uma revelação da carne, da matéria, foi uma revelação espiritual. Né? Porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, tu és pedra. Né? Pedro é pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, não, aqui está exatamente, é isso que eu queria dizer, né? É o fenômeno mediúnico, né, pessoal? É o fenômeno mediúnico. Então, Jesus dá a entender claramente da inspiração de Pedro, né? Da inspiração de Pedro, dizendo, olha, não foi a carne que revelou isso para você, foi o Espírito, você está influenciado, né? Então é muito interessante essa passagem, né? E aí inclusive essa passagem, muitas pessoas dizem que teria sido acrescentada, essa passagem que eu vou ler agora do próprio Evangelho de Mateus, isso que eu queria dizer. Muitas pessoas dizem que foi acrescentado, mas o Haroldo Dutra ele coloca aqui,
né? Então ele fez um estudo profundo, um estudo neutro e tal, e ele colocou aqui. Então provavelmente não foi algo que foi acrescentado, né? Então ele diz aqui, olha, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa passagem as pessoas dizem que teria sido acrescentado, mas pelo jeito não, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Tudo isso no Evangelho de Mateus aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então, isso aqui, pessoal, só para a gente fazer uma extrapolação aí, né? Ampliar um pouquinho a nossa visão, isso aqui é um pouco polêmico, né? E até eu falei que muita gente acha que foi acrescentado e tal, porque acha que é uma... né, as pessoas entenderam isso aqui, na visão tradicional religiosa, se entendeu isso aqui, dando poder para Pedro, que Pedro teria o poder de ligar tudo, né? Que ele seria a chave ali, que ele seria o ponto de comunicação do reino dos céus com a terra, que Pedro era essa pessoa. Mas na verdade, a gente entendendo como fenômeno mediúnico, olha, você é médium, e tudo que você ligar na terra vai estar ligado no céu, tudo que você desligar na terra vai estar desligado, essa relação da terra com o céu, da vida espiritual com a vida material. O médium, ele é essa ponte, o médium é essa conexão da vida espiritual com a vida material, né? Nós sabemos disso, né, pessoal? Então, isso não é nenhum segredo para nós. Só que, tradicionalmente, religiosamente, assim, na tradição religiosa, né, algumas religiões, já entendem como sendo dando poder, por exemplo, a uma pessoa específica. E aí toda uma linhagem de pessoas, de uma função religiosa, né, padres e papas, e como sendo representantes de Pedro. Então só aquela pessoa que pode ligar o céu à terra. E aí então, né, nós temos toda a hierarquia da coisa aí, né, formada, né? E nós sabemos que não é assim. Na reforma protestante, na reforma luterana, né, o ponto central da reforma foi justamente a ligação pessoal nossa com Deus. Esse era um dos pontos centrais, tanto de Jan Hus, né, quanto de Lutero e outros aí, é que existe uma ligação individual da pessoa com Deus. Nós temos uma ligação direta com Deus. E isso a Igreja Católica não admitia, né? Admitia só que havia um intermediário, né? E os protestantes falam, não, nós não precisamos de intermediários, né, para o nosso contato com Deus. Nós podemos orar, podemos estar inspirados, né, podemos sentir a presença de Deus pessoalmente, sem que alguém tenha que intermediar, né? Isso foi muito importante, né? A reforma protestante foi muito importante porque abriu espaço depois, inclusive, para o pensamento espírita, para o pensamento que veio a se desenvolver, um pensamento religioso desenvolvido aí, né? Mais um progresso, né? Então, foi muito importante. Então foi uma inspiração de Pedro. Pedro, ele tinha esses lances, né? Ele tinha esse lance de ser um médium. O médium é essa ponte, né? E no Evangelho de Mateus, inclusive, aqui, vamos continuar no Evangelho de Marcos, senão a gente já pula para o Evangelho de Mateus, né? E a gente deixa de analisar o Evangelho de Marcos, né? Mas vamos pegar aqui então na sequência do Evangelho, né?
A Ju está dizendo aqui, né? Aliás, coitado, né? Mas digo por toda a confusão que deu nessa coisa de Pedro, você assentará a minha pedra na minha igreja, né? Você será a pedra, né? E sobre essa pedra construirei a minha igreja, a pedra da mediunidade, né, pessoal? Tá? O início do cristianismo, né, Ju? O início do cristianismo, o fenômeno mediúnico era um fenômeno comum, era um fenômeno corriqueiro. Jesus fez vários fenômenos, Paulo de Tarso, Pedro, as curas, né? As profecias, a igreja de Antioquia, eles tinham muitas profecias, né? Contato com os espíritos era comum, né? Quando Paulo de Tarso fala dos carismas, da diversidade dos carismas, é a diversidade das mediunidades. Há um dom da cura, há outro dom da profecia, outro dom da palavra, outro dom disso, dom daquilo. São as várias mediunidades, são os carismas. Inclusive o Hermínio Miranda tem aquele livro lá que estuda a mediunidade, que chama A Diversidade dos Carismas. Né? O Hermínio Miranda é um estudioso de Paulo de Tarso, né? Um estudioso ali da personalidade de Paulo, né? A Márcia, por isso a igreja tinha o controle até então, exatamente, né? Um controle que exerce até hoje, né? Embora esteja mudando, só que ainda um controle muito forte, baseado nessa autoridade que deu a Pedro, representada no Papa e depois em todos os bispos, arcebispos, padres, seriam dessa linhagem aí de Pedro, representantes de Pedro, né? Tá? Então aqui na sequência, né? Tem até aquele livro, né, pessoal, que chama A Esquina de Pedra, do Wallace Leal Rodrigues, né? A Esquina de Pedra é quando a religião, o cristianismo virou a esquina, né? Quando por uma questão de interpretação, né, acabou se dobrando a esquina, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, aí Jesus fala assim, olha, ele os advertiu, o Evangelho diz assim, ele os advertiu para que a ninguém dissessem a respeito dele. Né? E é uma coisa que Jesus sempre falava, né? Uma coisa que Jesus sempre colocava. Não fala para ninguém isso, não fala para ninguém as curas, não fica propagandeando aí o que eu sou, né? Então Jesus, ele queria que as pessoas mudassem, não que as pessoas fizessem muito barulho, não era isso que ele queria, né? Não era isso, a gente vê claramente que a preocupação dele não era por só gerar propaganda e só gerar barulho, né, polêmica, não era isso. O que ele queria era gerar reflexão nas pessoas, mudança íntima, transformação. Então ele falava para cada pessoa, olha, vai e não peques mais, agora vai, muda de vida, vai, né? Então ele queria essa coisa profunda, ele sabia que as pessoas iam se aglutinar cada vez mais, ele sabia que a palavra dele ia correr de boca em boca, ele sabia, mas ele não se preocupava, a preocupação dele não era com isso, de as pessoas ficarem só fazendo propaganda dele, ficarem, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa incrível, olha que coisa, né? Ele sabia que isso não adiantava, né? Que o que adiantava mesmo era aquela mudança, as pessoas se transformando, elas se transformavam em divulgadoras. Quantas vezes a gente pode ser divulgador do espiritismo ou divulgador de... E a nossa conduta não transformar ninguém, não convencer ninguém, não mudar ninguém. Porque na verdade o máximo que a gente pode fazer é transformar a gente mesmo. E quem sabe alguém, né, olhando para a gente, vendo o esforço que a gente está tendo por mudar, a pessoa também se motiva a mudar, né? Agora, só da gente ficar divulgando, falando que as coisas são maravilhosas, e isso não faz com que o fenômeno, né, pessoal? O fenômeno, a gente sabe, os espíritos alertam que o fenômeno não muda ninguém. Muitas vezes ele encanta, mas não transforma.
Né? Quantas pessoas entraram em contato com fenômenos mediúnicos? Aliás, a vida tem tantos fenômenos maravilhosos e a gente não se transforma muitas vezes, né? Então Jesus sabia disso, ele não queria uma mudança de superfície, ele queria, né? Ele queria uma mudança profunda nas pessoas, não queria só que as pessoas ficassem fascinadas por ele. Ele queria que as pessoas enxergassem a si próprias, né? Encontrassem a si próprias e buscassem a transformação. Era isso, né, pessoal? Assim, né, dizendo, interessante, será que a Igreja Romana fez a conexão de pedra ser mediunidade? Né? Eu acho que não, né? Se, eu acho que não fez essa conexão, né? Acredito que não, né? Acredito que não. Acho que não. Um dos primeiros problemas que existiram nas comunidades cristãs, isso fica claro ali no Paulo Estevão, né? E depois na história que a gente sabe, né? Um dos primeiros problemas foi o começar a não ter mais o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque as preocupações materiais, as preocupações organizacionais, a gente pode dizer as preocupações institucionais, começaram a ser mais importantes do que a conexão com o alto. Isso foi devastador. Isso foi devastador. A preocupação com a matéria, a preocupação com os problemas materiais e com as questões institucionais, as regras, os rituais, o faz isso, faz aquilo, ficaram mais importantes do que a mediunidade. E pessoal, quer saber? De certo modo, isso está se repetindo de novo. Dentro do próprio Espiritismo, se a gente for analisar, quantas casas espíritas estão relegando a reunião mediúnica, estão relegando as reuniões de desobsessão a segundo plano, dizendo, nós não precisamos disso, né? Porque o que importante é o estudo, Gente, Allan Kardec diz, olha, não há razão nenhuma para o discípulo cristão, para o espírita, não participar de uma reunião mediúnica. Não existe razão nenhuma, porque é a aplicação prática de tudo que a gente estuda. Tudo que a gente estuda, quem estuda mesmo, vai ver que o resultado prático de tudo isso é o contato, se resume no contato com a espiritualidade. E lógico, a reforma interior, a caridade e tudo mais. Mas é a aplicação prática, a caridade para com os sofredores no plano espiritual, né? Por isso que Emmanuel até diz que nenhuma casa espírita pode prescindir de uma reunião de desobsessão. Nenhuma casa espírita pode viver sem uma prática mediúnica, porque ela passa a ter muita dificuldade se ela não tem essa válvula de escape, essa oportunidade de ajudar os espíritos necessitados e até diminuir as pressões que recaem sobre a casa espírita. E sempre recaíram sobre os cristãos, as primeiras igrejas, que passavam por crises dificílimas, atritos entre as pessoas, promovidos pela perturbação espiritual, que sempre existiu também, né? As pessoas bem inspiradas, as pessoas mal inspiradas, que continuam sendo médiuns, mesmo que não tenham reunião mediúnica, continuam sendo médiuns. E muitas vezes médiuns do desequilíbrio, enquanto que outros são médiuns do equilíbrio. Vocês entendem, pessoal? Isso foi fatal para que o cristianismo começasse a se transformar. E de perseguidor, de perseguido passou a perseguidor. Olha o nível de obsessão, o nível de invigilância, de descuido que prevaleceu nas próprias hostes do cristianismo, pessoal. Vocês entendem? De perseguido passou a perseguidor. Né? É um absurdo se a gente for parar para pensar, né? Mas, analisando historicamente, foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque deixou-se de tratar
deixou-se de ter o contato revelatório, valorizar as curas, valorizar a inspiração, porque, pessoal, o que alimenta a casa espírita, o que alimenta as religiões é o contato com o alto. A seiva da energia superior, da inspiração, da interpretação mais fiel, isso aí vem do alto, daqueles que conhecem isso tudo em profundidade. Não é da matéria. Por isso que Jesus fala, Pedro, você é uma pedra. E é sobre essa pedra que eu vou construir minha igreja, o fenômeno revelatório. É a inspiração, é a mediunidade que você tem, que muitas pessoas vão ter também. Tanto que nós vamos construir a nossa igreja em cima disso, em cima da mediunidade. Né? Hoje, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Nós temos que manter, né, divulgar, estudar a mediunidade, praticar, estimular as pessoas com equilíbrio, mas praticarem, né, a desobsessão. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados com a desobsessão. Né? A Estela está dizendo aqui, Jesus falava ao Espírito, suas palavras são atualíssimas. E talvez hoje a humanidade esteja com as consciência mais esclarecida para refletir sobre suas palavras de outrora. É verdade, né? Oi, Ju, um abraço. A Beth, né? Sim, conheço bem como faz falta a reunião mediúnica numa casa espírita, né, Beth? Então, é isso aí. Então, nós não podemos deixar hoje que o Espiritismo relegue a segundo plano a manifestação mediúnica, né? Sob pena de nós estarmos querendo fazer um Espiritismo sem espírito. Né? Será que nós estamos querendo fazer um Espiritismo sem espírito? Né? Nós tanto estamos com medo de poupar as pessoas. Não, mas lá não tem mediunidade, lá não tem reunião, fica tranquilo, lá não tem isso. Só faltava dizer, lá não tem espírito, fica tranquilo. A gente tanto às vezes quer fazer média, né? Fica tão preocupado em poupar as pessoas, né? Só falta a gente dizer, não, fica tranquilo que lá no centro espírita não tem espírito, viu? Você não vai correr o risco de... Não é, pessoal? Só faltava a gente fazer isso, né? Tá cheio de espírito lá no centro espírita, né? Nós somos um espírito, né? E ter o contato com a mediunidade, nós fechamos demais as reuniões mediúnicas. Não estou falando que deva fazer reunião aberta, pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas nós tanto afastamos as pessoas da mediunidade, colocamos dificuldades. Parece que as casas espíritas elas estão se aprimorando na capacidade de afastar as pessoas da reunião mediúnica. É incrível, pessoal, mas parece que as casas estão se aprimorando na capacidade de dificultar o acesso à reunião mediúnica. Né? Às vezes tem casa espírita que diz assim, olha, menos de 40 anos não participa da reunião mediúnica. Esses dias atrás eu vi uma pessoa falar isso, olha, na minha casa espírita lá, né, falaram assim, que não, antes de 40 anos ninguém participa da reunião mediúnica. Eu falei, nossa senhora, né? É uma regra que não sei da onde foi tirada, pessoal, não sei da onde foi tirada. Mas não é só essa, tem várias outras regras que o pessoal está colocando aí que, que a gente não sabe, a gente fica tentando achar na literatura, no Allan Kardec, André Luiz, a gente não acha onde é que a pessoa tirou essas regras tão rígidas, né? A Ju, Alexandre, grupos passam aqui 9, 10 anos, de grupos espíritas, grupos familiares, é bem verdade, mas dizem ser necessário uma formação de uma tal, de cúpula espiritual, como no centro, o que você acha? Ju, eu acho que é aquela coisa iniciática ainda, né? Querendo prevalecer, né? Acho que é aquela coisa iniciática, hermética, fechada, né? Como se a reunião mediúnica fosse o top, né? E as pessoas colocam a reunião mediúnica como o último nível, o último grau. E hoje eu vejo que não é bem assim, sabe? Você pode ter pessoas aí que estão estudando, fica 10 anos estudando, e não são melhores médiums do que outros, não são pessoas mais sensatas às vezes do que outros. Eu vejo pessoas às vezes que chegam pouco tempo no centro,
venha participar de uma reunião mediúnica. Lógico, tem que haver um mínimo de preparo, um mínimo de equilíbrio, um mínimo de condição para isso, mas a gente vê que pessoas chegam aí, às vezes, com uma condição muito melhor do que pessoas antigas na casa espírita. Sabe? Então, essa coisa da pessoa ter um certificado, de ter um determinado curso, a espiritualidade, ela analisa de um modo crítico isso, sabe, Ju? Analisa de um modo crítico, né? O modo que nós temos feito esses cursos de mediunidade, essa coisa não é bem assim, tá? Então, é preciso muito mais bom senso, né? Eu acredito, é preciso muito mais bom senso, muito mais critério. Só que os critérios que têm sido utilizados, eu acho que eles precisam ser revistos, tá? Essa coisa só de curso e certificado e tempo de casa, isso aí não, eu acho que não condiz, não, tá? Os próprios necessitados, você pega a obra do André Luiz, você vê frequentemente... Oi, Rosalinho, um abraço. A gente vê frequentemente nas obras do André Luiz os necessitados participando das reuniões mediúnicas, né? E a gente vê sendo beneficiados das reuniões mediúnicas, né? Então, tem muita gente que fala, mas acontecia isso porque não tinha atendimento fraterno. Mentira, mentira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Atendimento fraterno fala de uma das necessidades, que é falar, a pessoa desabafar, a pessoa conversar com alguém. É uma parte do processo, tá? Mas não é o que vai resolver todo o processo obsessivo. Os espíritos falam até que tem certas pessoas que elas estão... O André Luiz fala no livro Desobsessão que até é necessária a presença da pessoa, porque às vezes o processo está tão entranhado de obsessão que se o necessitado não estiver presente, o espírito também não estará. Tá? O próprio André Luiz coloca essa possibilidade no livro Desobsessão, né? Só que às vezes as pessoas desconsideram, né? Então, né, Ju? Então, assim, o despreparo pode haver, dependendo como as pessoas façam, né? Essa iniciação dos frequentadores na reunião mediúnica, pode haver despreparo, pode haver uma série de inconvenientes, dependendo como se faça a coisa, tá? Mas dependendo como a gente faça, com equilíbrio, com orientação, né? É difícil aqui a gente falar a respeito disso de uma forma mais desenvolvida, né? Porque isso é todo um capítulo à parte, né? Mas tem maneiras de se fazer respeitando as necessidades das reuniões mediúnicas, tá? A Ju, ela nem passe fazem, terem a cúpula, né? Tem a cúpula que é capaz de aplicar o passe, né? A pessoa vai no grupo, pede o passe e não pode receber. Então, Ju, tem muita coisa estranha, né, acontecendo, né? Que só aqueles, os iniciados, né? Então, nós sabemos que não é por aí, né? Não é por aí. Nós temos que estimular as pessoas para que elas se sintam mais capazes. Temos que capacitá-las, né? E estimulá-las para que elas se sintam capazes de aplicar um passe, né? De participarem também de grupos mediúnicos. A mediunidade não é aquela coisa maravilhosa, aquela coisa distante, quase que inacessível. Não é uma coisa muito mais próxima, muito mais corriqueira no nosso dia a dia, né? Do que a gente imaginava, tá? Então, é uma questão muito mais, Ju, relacionada a uma necessidade de poder que a gente observa, sabe? Essa questão aí de se distinguir, a pessoa que entrou na reunião mediúnica aí tem todo um status diferente, as pessoas ficam ansiosas por isso, porque elas querem adquirir. Tem toda uma questão de poder associada a isso. Eu acho que essa que é uma questão que precisa ser levantada. Tem sido utilizado isso muito mais como uma proteção dos grupos, e eu acho que os grupos acabam ficando protegidos demais, de tal modo que ficam até afastados da necessidade, de certo modo. Tá? Mas tem que manter a vibração do grupo, tem que manter, só que eu acho que o grupo se fechou tanto nesse medo que acaba se protegendo demais e se afastando da necessidade. Tá?
É, então a gente precisa tomar cuidado, né, com esse modo de pensar daí. Eu acho que todo extremo ele acaba sendo prejudicial, né? Eu acho que isso que é uma coisa importante, assim, todo extremo, é, todo extremo, as reuniões abertas, mediúnicas, elas também não dão bons resultados, sabe, pessoal? E as reuniões muito fechadas, a gente vê às vezes o grupo só tem velhinho no grupo, só velhinho. Por quê? Porque esse pensamento, ó, só a partir de 40 anos, é um absurdo, né? Mas isso faz com que os grupos percam a oxigenação, percam a vitalidade. Quando você fecha demais, você impede o fluxo da energia, do sangue novo de chegar, né? O sangue novo, estou falando aqui da juventude, tá, pessoal? O sangue novo, a juventude, as pessoas chegando, né? Tem uma certa rotatividade. Não? Qualquer grupo tem uma certa rotatividade, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados aí, né? Sob pena do centro ficar num centro velho, num centro fechado, né? Então, tá? O pessoal fica dormindo, né, Tânia? É, na reunião, né? Então, aí continuando, tem uma parte muito interessante aqui. Tem uma parte muito interessante nessa sequência que Jesus fala da revelação de Pedro, né? A Ci Roseno está dizendo aqui, afastando muitas pessoas boas que não conseguem nem conversar com os que dirigem o centro. Exatamente. É uma reflexão sobre o poder que tem que ser feita, sabe, pessoal? Sobre comunicação e sobre poder. Eu acho que são dois temas que as casas têm que refletir. Capacidade de se comunicar, capacidade de lidar com o poder de uma forma diferente, eu acredito. Acho que tem muito a ver com o poder, tá? Os extremos aí, eu acho que a gente tem que deixar de lado. Nós temos que ir pelo caminho do meio. Eu tenho sentido de uns anos para... Eu já fui mais radical em termos mediúnicos. Por isso que eu falo isso, pessoal. Essas besteiras todas eu já fiz, viu? Tudo que vocês imaginarem aí de erro, eu já cometi. Tá? Então eu falo de carteirinha, tá? Não falo como quem critica os outros, porque não é uma crítica aos outros, pessoal. São posturas que eu já tive também. Hoje, no trato com a mediunidade, eu opto pelo um caminho do meio, tá? Eu opto pelo caminho do meio e os grupos, eu creio que eles ganharam muito em optando pelo caminho do meio, tá? Nem muito fechado, nem muito aberto. O caminho do meio tem se mostrado mais produtivo, mais estimulante, né, pessoal? Mas aqui tem uma coisa muito importante, né? Isso está não apenas em Marcos, mas está também em Mateus e Lucas, né? Mateus 16, 21 a 2 a 27. Tá? A Cita está perguntando, Ale, eu ouço que convocam as pessoas, isso procede? Olha, Si, eu acho que procede, só que talvez não da forma como as pessoas estão dizendo, não das formas às vezes como as pessoas colocam. Eu só vai participar se o mentor da casa autorizar isso não. Eu acho que todos nós, ninguém vem a ter contato à toa com a mediunidade. Todos nós somos convocados espiritualmente, né? E não vamos parar à toa nesses grupos, tá? Agora, essa questão acaba sendo muito mais intuitiva, né? E alguém que fala, olha, fulano ali, ele podia participar, ele tem mediunidade, ele, né, é uma pessoa, né? Eu acho que é uma coisa muito mais na base do discernimento, do bom senso, que nós vamos, né, os integrantes do grupo, quem coordena o grupo, a influência espiritual que passa por nós e que ajuda na nossa reflexão, no nosso bom senso. As pessoas ficam esperando o espírito amigo se comunicar para convocar alguém. Aí não. Até porque eles não costumam interferir nas questões práticas, explicitamente. O centro que começa a permitir que os espíritos interfiram muito nas questões de ordem prática é um centro que está muito propenso a ser dominado pela fascinação,
pela manipulação dos espíritos inferiores. Tá? Os espíritos que ficam palpitando muito, ó, vende isso, compra aquilo, ó, permite a pessoa que entra, a pessoa que sai, esse pode participar, aquele não pode. Os espíritos que ficam palpitando nesse nível, a experiência que eu tenho de reunião mediúnica é que não são espíritos que devam ser considerados, tá, pessoal? Fica aí uma sugestão, tá? Um cuidado, um alerta, né? Porque os espíritos, toda vez que nós quisemos, por erro nosso, nós quisemos transferir responsabilidade para os espíritos. Olha, o que você acha? A gente estava pensando em fazer assim, fazer assado. Os espíritos se abstiveram, os espíritos de luz se abstiveram de palpitar. Falou, olha, isso é uma questão de vocês, decidam vocês o que vocês acharem melhor, né? Refletindo, o que vocês acharem melhor para o grupo, nós estaremos apoiando, nós estaremos ajudando. Essa é a postura dos espíritos de luz. Jamais a postura de ficar palpitando, entendeu? Então, é preciso muito cuidado, né? É preciso muito cuidado com isso. Então, aqui na continuação, né, o anúncio do Calvário, né? E começou a ensinar-lhes, Jesus então começou a ensinar-lhes, né, que é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e levantar-se depois de 3 dias. Então, Jesus estava dizendo de tudo o que iria acontecer, né, pessoal? Ele estava falando de tudo o que iria acontecer. E que aconteceu de fato. Né? Ele sofreu essas represálias todas, sofreu essa afronta toda, essa humilhação toda. Né? Ele sofreu esse escárnio todo dessas autoridades e foi morto e ressuscitou no 3º dia. Né? Retornou, né, no 3º dia. Né? Agora, olha que interessante aqui na sequência, pessoal. Falava sobre o assunto abertamente. Jesus falava sobre esse assunto abertamente com os discípulos, né? Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha só, né? Pedro, né? Pedro chamou Jesus de lá e falou, Senhor, qual é? Tu tá com brinquedo de mim aí, cara? Você fica falando, tu fica falando essas coisas aí? Tô brincando, né, pessoal? Mas o Pedro chamou Jesus de lado e falou, Senhor, tá errado. O que o senhor está falando tá errado. O senhor está falando que vai morrer, que o pessoal vai... Tá tudo indo tão bem, as pessoas estão gostando, o senhor está aumentando a sua popularidade aí. Aí o senhor vem falando que vai morrer. Entendeu? Vocês estão entendendo, pessoal? Quem é Pedro, né? Para repreender Jesus, né? Para começo de conversa, né? Pedro devia estar muito obsediado mesmo para querer repreender Jesus, né? Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina a gente repreender Jesus, né? Aí, continuando, né? Ele, porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, né? Então Jesus voltando-se, virando ali, não ficou muito na do Pedro, não. E vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai-te para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha que interessante, né? Vai-te de mim, vai para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Ele fez questão que os outros ouvissem, que os outros vissem e ouvissem o que ele estava falando. Pedro chamou ele de lado ali, repreendeu ele, mas Jesus repreendeu Pedro na frente dos outros ali, falando: olha, se afasta de mim, Satanás. Satanás é adversário, né? Era um espírito, Pedro estava influenciado. Pedro era um médium muito sensível, mas era um pouco desequilibrado, ele não sabia lidar direito com a mediunidade dele, né? Só depois do Pentecostes, lá o Pedro fala, né, que depois do Pentecostes
começou a se sentir mais forte, mais confiante, né? Parece que ele recebeu uma ajuda adicional ali no Pentecostes. Ele e os outros também, né? Pelo jeito. Talvez um mandato mediúnico, alguma coisa assim, né? Imagino. Mas, nesse momento, Pedro era um médium meio desequilibrado. Tanto que ele tirou a espada para cortar a orelha do soldado lá. Ele era uma pessoa meio agressiva. Um médium que agia meio pelo impulso, né? E Jesus tinha que segurá-lo de vez em quando. Jesus tinha, calma, Pedro, embainha a tua espada aí, né? Pega leve aí, Pedro, né? Segura a onda, né? Segura a onda. Então, esse é um dos momentos. Olha que interessante. Agora, como é que poderia Jesus... Gente, isso aqui é na sequência. Como é que poderia Jesus falar assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne que você revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Você é pedra, eu vou construir uma igreja em cima dessa pedra. Aí alguns versículos depois, Jesus está falando para o mesmo Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Ora, né? Se a gente for pensar na personalidade de Pedro, mas como é que é? Ele é uma pessoa santa, uma pessoa é Satanás, o que que é Pedro? Mas é porque não era isso, né, pessoal? Não era a personalidade de Pedro, não ia construir a igreja em cima da personalidade de Pedro, mas em cima da mediunidade. Ora, a mediunidade, até hoje a gente está aprendendo a lidar com a mediunidade. Nós estamos exercitando o contato com a reunião mediúnica, com os espíritos, aprendendo a lidar com a nossa mediunidade. Não é fácil, pessoal. Às vezes a gente fala coisa que a gente não queria, a gente escreve coisa, quando você viu, já escreveu, aí depois você... Pô, que besteira, meu Deus do céu. Acho que eu fui mal intuído para escrever isso. Eu fui mal intuído para falar isso. Eu fui mal intuído para fazer isso. Meu Deus do céu. Né? Aí depois a gente só sofre os resultados do que a gente fez, do que a gente falou, do que a gente escreveu, né? E aí a gente vai percebendo, puxa vida, tem momentos que parece que eu estou tendo um impulso assim, e parece que eu estou falando coisas que alguém está me ditando aqui, que está fazendo mal para mim, e preciso tomar cuidado, né? Tem hora que parece que eu estou inspirado, tem hora que parece que eu estou perturbado, né? Às vezes a gente afasta pessoas por causa disso, a gente cria confusões, né? A gente cria desavenças, polêmicas onde não precisava, né? É muito sério isso, pessoal. É muito sério. A gente tem que aprender, né, a ser menos influenciado. O melhor médium, qual é o melhor médium? No livro dos médiuns está lá. O melhor médium é aquele que é menos influenciado pelo mal, né? Aquele que cultiva a relação com os bons espíritos, através da prática pelo bem, a prática do bem. É aquele que é menos enganado. É o melhor médium, está lá no livro dos médiuns. Qual é o melhor médium? É aquele que é menos enganado pelos espíritos infelizes, né? Porque eles nos enganam muitas vezes, né? O melhor médium é aquele que busca a sintonia com os bons espíritos através da prática do bem. Aí a gente acaba sendo menos enganado, né? A gente pode juntar as duas coisas aí, né? Vocês entendem, pessoal? Isso tudo é muito importante, né? Tá? Então não era Pedro, mas era a mediunidade, né? Pedro precisava de muita vigilância, assim como nós. Disciplina, vigilância, o tempo todo, pessoal. Nós somos médiuns o tempo todo. Às vezes o problema não é propriamente na reunião mediúnica, o problema não é propriamente no centro, mas é nas nossas casas, às vezes na internet aqui, né? Ou quando a gente está nas conversas de WhatsApp, Facebook, quando a gente está nessas conversas, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente está sendo médium ali, não é na casa espírita. Né? E ali, se você não toma cuidado, a vigilância no Skype, se você não é vigilante às vezes, né? Você cai nas armadilhas que os espíritos armam, que a gente cai por invigilância, por descuido, por insensatez nossa.
nós caímos. Às vezes amizades maravilhosas nós jogamos fora por mera invigilância, mera indisciplina nossa, né? Acabamos criando problemas às vezes onde não existem, acabamos vendo coisas onde não existem, né? Então é complicado isso, pessoal, tá? Nós precisamos analisar isso com cuidado, né? Com muita vigilância, porque senão nós acabamos caindo nessas armadilhas, tá? E não precisamos disso. É lógico que a gente vai aprendendo, né? Com os erros a gente aprende muita coisa, mas é doloroso, né, pessoal? Cada queda nossa dessas aí é doloroso, né? A gente sofre muito com isso, né? Nós que somos pessoas sensíveis, né? Não somos pessoas mal intencionadas, nós queremos o bem. As pessoas geralmente com quem a gente conversa são pessoas boas. E isso muitas vezes nos dói mais ainda. A gente vê que a gente às vezes fez, ou a gente falou, ou a gente criou problema com pessoas boas. Não foram com pessoas de má índole, nem com pessoas estranhas ao espiritismo, estranhas à bondade. Isso é que é o mais difícil, né? Mas tudo isso é aprendizado, no final das contas todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai adquirir as virtudes, e o amor, quando é real, ele supera tudo, né? Ele supera todos os erros, todas as falhas e todas as quedas que nós tenhamos, não é? Muito bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui, nós vamos finalizar o estudo de hoje, né? Novamente agradecendo a todos, né, pela presença, pelo carinho constante com a gente, né? A gente vê cada vez mais as pessoas vão se aproximando aí dos estudos no Facebook, no YouTube, né, no Pautalk também. E vocês são a razão desse estudo, viu, pessoal? Sem vocês aí, sem esses estudos que a gente tem a oportunidade de fazer, pessoal, acho que a gente não aguentaria as pressões que a gente sofre, né? Então a gente se agarra a isso porque nós precisamos muito, assim como a reunião mediúnica também, que eu não abro mão, né? Esses estudos são muito importantes para nós, tá? Então eu agradeço de coração aí toda a amizade, todo o carinho, todo o apoio que vocês nos dão, tá? Apesar das nossas falhas constantes, às vezes até com vocês mesmo, tá bom? Nós vamos fazer a prece final, né? Novamente convidando a todos para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, mantermos o nosso pensamento elevado e podemos dizer do fundo do nosso coração: Senhor Jesus, perdoa-nos, perdoa-nos as fraquezas, as quedas, perdoa-nos as indefinições, indecisões, inseguranças, indisciplinas, muitas vezes até a nossa leviandade no sentido de não sermos fiéis muitas vezes aos teus ensinos, de malbaratarmos o que nós mesmos falamos frequentemente. Mas é a nossa contradição ainda, Senhor. Somos seres muito contraditórios e temos gasto longos séculos tentando vencer a contradição que nos é própria. Mas tu sabes, tu nos conheces de muito tempo, tu conheces a humanidade mais do que a humanidade te conhece, Senhor. E sabes também dos potenciais de luz que todos possuímos, da condição que temos de vencer, das potencialidades superiores divinas que nós possuímos, precisando acreditar mais em nós, precisando utilizarmos mais a luz que nos é própria, acendermos os sentimentos superiores que jazem latentes em nós, fazemos surgir o anjo potencial que existe em nós. Para que a caridade apareça, para que a bondade, para que a serenidade se estabeleça, para que a humildade cresça em nós, para que o amor se expanda e para que todo o bem prevaleça na nossa vida com a extinção das lacunas que nós chamamos de mal. E sabemos, Senhor, que estudando e aplicando
exercitando e buscando. Nós estamos caminhando para a vitória, a vitória sobre o passado de sombras, buscou do Senhor, que nos envolva na tua radiante e preciosa luz, que nos ilumina os passos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado novamente, tá? Pela presença de todos, pelo carinho. Tenha então um excelente feriado, né? Hoje, com as suas famílias, com as suas atividades de lazer, de estudo. Um grande abraço. Até mais.